O vídeo vai ser bem rápido e bem direto, até porque o conteúdo é simples e não precisa de enrolação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para estar criando o nosso middleware, que quando a gente está desenvolvendo uma aplicação utilizando o Fastify, a gente não utiliza middlewares, mas sim hooks, que são gatilhos que a gente chama antes de uma requisição ou que no caso são eventos. E a gente pode utilizar o evento pre-render ou on-request para a gente estar criando meio que middlewares. Mas o conceito de middlewares não é muito utilizado no Fastify, mas sim, é possível. E como é um ótimo padrão e uma ótima implementação, eu vou estar ensinando para vocês também. Tá precisando de uma hospedagem rápida, segura e sem frescura? Vem para Square Cloud. Lá tu consegue hospedar teus projetos Node.js, Python, Go, Java e um monte de outras tecnologias sem nenhuma dor de cabeça. E o melhor, os preços são super em conta. Então se você se interessou, vem para Square Cloud, primeiro link da descrição. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é vir aqui no nosso app.ts e estar editando a maneira que a gente registra a nossa rota de usuário. A gente vai utilizar o this.server.register e aqui, em vez de passar isso aqui, eu só passo o users route, tá? Eu vou voltar no server.ts e aqui a gente vai criar o nosso primeiro hook. E o motivo de eu ter mudado a maneira que registra a rota de users, eu vou explicar agorinha, que é algo que envolve escopo, tá? Então, bora criar aqui o nosso primeiro hook, que a gente vai utilizar o app.server.addHook, e a gente passa aqui, a gente pode utilizar dois hooks, que é o onRequest ou o pré-handler. E por que eu prefiro utilizar o pré-handler do que o onRequest? Porque o pré-handler ele vai ser executado todas as vezes que receber alguma maneira que precisa fazer o handler, ou seja, algum outro hook for chamado, se eu não me engano, o pré-handler também intercepta. Mas caso você precise apenas para suas rotas, o onRequest também pode ser usado. A gente também tem o hook onResponse, que ele executa uma função toda vez que ele responde uma requisição, tá? Mas a gente não vai estar utilizando ele, apenas o onRequest que a gente vai utilizar. E aqui a gente consegue ter acesso ao request e ao response, mas eu costumo chamar de reply. Aqui eu vou estar só colocando assim, console.log, main scope incoming messenger. E aqui eu passo o request.method e o request.url. E a gente pode executar, e eu passo aqui o request.method e o request.url. Eu posso executar a nossa aplicação e já vim aqui no meu Insomnia. Eu estou com a minha collection aqui do nosso vídeo, da nossa série de vídeos, já criada. E o que eu posso fazer? Eu vou vir aqui no Hello World, que é a nossa rota de ping aqui, e eu executei um request. Se a gente voltar, a gente tem aqui o main scope incoming message mostrando o método e o path. Bora tentar buscar todos os usuários? Pronto, a gente tem aqui todos os usuários do nosso banco de dados e a gente tem aqui o log do request, tá? Mas, como eu falei para vocês, a gente também tem acesso ao reply e a gente consegue interceptar o nosso reply, né, a nossa requisição, respondendo antes de bater na nossa API. Então, a gente pode dar um reply.send e eu posso enviar aqui uma message, por exemplo, request received. Em vez de só deixar rolar, eu retorno aqui. Então, agora a nossa API vai reiniciar com o TSX e eu posso reexecutar aqui. E ele deu esse problema por quê? Porque se a gente vier aqui na nossa users route, a gente vai ter o nosso esquema aqui de resposta definido, que em caso de 200 a gente tem que retornar um array de user schema. E a gente não está retornando isso, a gente está retornando apenas a string. Então, por isso que dá aquele problema. Mas se a gente vier aqui no nosso Hello World e executar, a gente vai ter o nosso request received normalmente aqui, tá? Então, toma muito cuidado com a sua implementação aqui no seu hook de onRequest ou pré-handler, porque ele pode estar respondendo de uma maneira que você não definiu no esquema de resposta da sua API, tá? Que a gente utiliza bastante com o OpenAPI, que eu posso até trazer um vídeo extra ensinando a criar autodocumentação da nossa API, utilizando o OpenAPI
com uma biblioteca de interface gráfica como o Swagger UI, tá bom? Mas pronto, a gente já criou um hook de escopo global, certo? Aqui eu vou colocar global scope, que é melhor, mais semântico. Mas como a gente cria um hook apenas para nossa rota de usuário aqui? Vamos supor que... Vamos vir aqui, ó. Vamos supor que a gente precisa estar autenticado para acessar a nossa rota de registro, busca de usuário e etc. Para isso, a gente pode vir aqui no nosso ponto .env e criar aqui uma env-var com o seguinte nome, AlfKey, e eu vou colocar aqui super secret mesmo. Vou copiar essa AlfKey e aqui a gente vai simplesmente apagar esse app, porque a gente tem acesso ao server aqui. E eu vou colocar aqui o seguinte, users route scope, vou colocar aqui AlfKey, e aí a gente consegue buscar aqui, retirar do request o nosso bidder token, né, a nossa key de autenticação lá dos headers do nosso request. Então a gente pode fazer o seguinte, e buscando lá do authorization, a gente busca a nossa key, né? Eu nem vou estar fazendo nenhum regex, porque a gente só vai jogar lá a nossa key. E aqui eu posso só mostrar o nosso token informado nos headers. E a gente pode fazer o seguinte, aqui em cima, if token do not exist, a gente pode retornar aqui um reply.status, eu passo o status de 500 e eu passo o send com a message aqui. E a gente pode vir aqui no nosso Insomnia, aqui no get, se a gente tentar executar no get all users aqui, ele vai reclamar que não tem o nosso token. Mas se a gente vir aqui no se a gente vir aqui no headers e adicionar o authorization, mas o valor dele aqui, e enviar nossa requisição, ó, ele está dando problema por causa desse nosso middleware global aqui. Vou comentar essa lógica de interceptação do hook de escopo global, que ele para de dar esse erro. Então, na hora que eu reexecutar, ele vai me dar aqui todos os usuários do nosso banco de dados e aqui ele vai dar a nossa key de autenticação. E se a gente vier aqui e remover esse header aqui e enviar de novo, ele vai responder, tá faltando a key de autenticação. E aqui, ó, a gente pode vir no nosso hook aqui do server e adicionar simplesmente o seguinte log, console.log, e eu vou passar aqui simplesmente isso aqui, global scope, só para a gente ter um textozinho mostrando ali. E aqui eu vou estar simplesmente removendo toda essa lógica e vou colar colocando o seguinte, another scope, ou melhor, route scope, beleza? E aqui, se a gente abrir, vai ter iniciado a nossa aplicação e a gente pode tentar executar aqui a nossa rota de Hello World. Na hora que a gente executar a nossa rota, a requisição para a nossa rota, a gente vai ter a resposta aqui normalmente. E se a gente olhar, a gente tem o global scope aqui, certo? Agora, bora tentar buscar todos os usuários do banco de dados. Vou executar aqui e pronto, ele me retornou, mas a gente vai ter o route scope e o global scope. Mas por que isso? Porque o escopo global, ele nunca vai ser executado primeiro. Com o onRequest pré-render, com os hooks, ele vai ser executado de dentro para fora e nunca de fora para dentro, quando se trata de escopos, viu? Mas bora fazer um teste aqui, que vai ser o seguinte. Aqui na nossa route scope, eu vou dar um console.log, route scope request start, eu vou passar um new date e eu vou passar aqui to ISO string. Vou copiar essa mesma linha, vou colar aqui embaixo e vou mudar aqui apenas para end. E aqui antes eu vou colocar um await new promise, eu vou passar aqui, ó, simplesmente um set timeout com o resolve do new promise, para depois de 3 segundos ele deixar prosseguir. E eu vou pegar aqui, ó, esse log, vou vir no nosso hook de escopo global e eu vou criar um log aqui antes desse daqui, falando assim, global scope start, eu vou estar passando aqui normalmente. A gente não precisa receber mais esses dois parâmetros aqui e nem aqui. E agora a nossa API vai reiniciar e a gente pode olhar melhor essa lógica de sequência de execução de escopos. Então, vindo aqui e executando novamente essa rota, ele vai demorar os 3 segundos que a gente colocou para demorar lá e depois vai me responder. E se a gente olhar aqui, ele iniciou com esse timestamp 34. Depois ele chamou o nosso log aqui, ó,
Depois ele chamou esse nosso log aqui da linha 10 e depois chamou o end, que se a gente olhar aqui, praticamente não mudou em nada, nem nos milissegundos. Não, na verdade, aqui, ó, começou no... E se a gente olhar aqui, primeiro ele inicia no segundo 34 aqui nesse timestamp. Depois ele espera a promise, executa esse route scope, que é essa linha aqui, e depois mostra que passou os 7 e depois mostra que passou os 3 segundos. E logo após, o global scope start executa praticamente no mesmo instante e depois mostra o global scope. E é por conta desse tipo de escopo, para esse hook ser executado primeiro, que eu mudei a nossa lógica aqui no app.ts. Porque se eu comento essa lógica aqui e uso a anterior, eu nem vou executar a lógica, nem vou fazer um request para nossa roda de usuários. Vou na de Hello World. Tá demorando 3 segundos para responder. Olha aqui em cima aqui, ela demorou 3 segundos. Mas por quê? Bora olhar os logs. Se a gente analisar aqui, ó, o nosso terminal reiniciou, viu, galera? Então aqueles logs anteriores saíram daqui. Então se a gente olhar, ele executou a lógica da nossa rota de usuários. Por quê? Porque a gente não criou um escopo simplesmente para essa nossa peça do quebra-cabeça. Porque é assim que o Fastify funciona. São várias peças que juntam e formam um quebra-cabeça completo, que é assim que funciona o Fastify. São plugins, são escopos. E quando a gente vem aqui e só passa o server, a gente está passando o escopo global para nossa função. E quando a gente recebe o escopo global, a gente está registrando esse head hook como a gente está registrando esse daqui em um escopo global. Mas quando a gente utiliza essa lógica aqui de baixo, a gente cria um escopo só para esse módulo aqui, só para essa peça do quebra-cabeça, e a gente cria esse hook apenas dentro desse módulo, dentro dessa peça do quebra-cabeça. E ela vai ser executada antes lá de escopo global, tá? Reforcei isso várias e várias vezes porque isso é de suma importância que você entenda, para que não cause funcionamentos inadequados e inesperados na sua aplicação, certo? E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham entendido. Tentei falar aqui de forma clara e rápida para vocês entenderem esse conceito de hooks e como a gente pode implementar o conceito de middlewares utilizando os hooks do Fastify. Até porque não tem uma alternativa 100% nativa do Fastify para middlewares, e sim tem esses hooks. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e eu estou muito feliz que você assistiu até aqui. E é por isso que eu te amo. Fala!